Boa tarde, amigos do Canal 19 e amigos de Bastidores. Estamos diante da Bauerfest, homenagem muito justa à colônia alemã, pioneira em desbravar a serra, construir a cidade de Petrópolis e oferecer a Dom Pedro II como presente. Além da homenagem, que se renova a cada ano, promove fortemente o turismo da cidade, né? Creio eu até que seja a principal festejo de sua agenda, o principal festejo. Seria também importante continuar a comemorar a colônia italiana, que é muito grande aqui em Petrópolis, mas de preferência como fez há anos atrás, que comemorou no Palácio de Cristal. Foi uma festa linda, não num bairro afastado, onde pouca gente tem acesso, e apenas a maioria os moradores de origem italiana. Mas no Palácio de Cristal, no centro histórico, continuaria a festa e seria muito melhor. E daria a oportunidade do povo sentir o fabuloso, maravilhoso aroma da pizza napolitana, né, assada no forno da brasa. A gente chegava próximo, já sentia o aroma da pizza. E assistir e ouvir a esfuziante tarantela, né? E eu vou mais até. Que tal a gente promover também uma festa em homenagem a Minas Gerais? Sim, porque entre nós brasileiros é o povo que mais adota Petrópolis para morar. E tanto é isso que até influencia a nossa pronúncia, engolindo a letra D em algumas palavras, como caminhando. Aí eu fui caminhando, chegando. Eles dizem que não, mas eu já gravei para provar que realmente existe esse vício de linguagem, que não é problema de analfabetismo, de incultura, como, por exemplo, quem fala problema, não é? Bom, então, e aí, para homenagear o público mineiro nessa abertura, eu vou dizer um monólogo de um autor desconhecido que diz exatamente assim: já rodei na vida quase o Brasil inteiro, estrada no norte e do sul sem ter nenhum paradeiro. Mas vou contar uma coisa e nisso sou verdadeiro. Se o mineiro sai de Minas, Minas não sai do mineiro. E não pode sair mesmo, digo de um jeito maneiro. Depois de conhecer o Brasil, eu posso dizer bem faceiro que quem conhece Minas, conhece o Brasil inteiro e orgulha de ser de Minas. Veja o norte de Minas, igual a cearense Icó. Tanta seca e pobreza que faz qualquer sentir dó. Aquele calor de secura, lembra o sertão Seridó. Ali é praticamente o Nordeste, só que um cadinho melhor. Sim, Minas também tem Nordeste, Jequitinhonha, dizia minha avó. Gente aguerrida e guerreira que sempre aguenta o giló. Mas que sabe descansar sossegado, pescar, esperar o anzol. Parece o povo baiano, só que um cadinho melhor. Mas é no Vale do Mucuri que a terra parece de um faraó. Lá tem gente honrada e honesta que não vai pro chilindró. Lá o pessoal aproveita de tudo, dá valor até ao mocotó. Parece muita Paraíba, só que um cadinho melhor. E o povo de nosso Rio Doce, povo moreno, queimado de sol, mas que trabalha na terra, quieto, popando o gogó. Naquelas terras bonitas, canta alegre o curió. É um pedaço do Espírito Santo, só que um cadinho melhor. E na Zona da Mata? Antes lá era o Cafundó, hoje tem gente que pensa que lá só é festa, samba, baião, carimbó, mas lá se trabalha bastante, não pense que é só futebol. Lá é igual o Rio de Janeiro, só que um cadinho melhor. E o nosso sul de Minas, perseverante como o profeta Jó, gente que não teme o trabalho, nem labor, num labor de sol a sol. Terra de gente importante, vestida de gravata e paletó. Parece o povo paulista, só que um cadinho melhor. E o povo cafeeiro, com os pés sujos de pó, não tem medo de nada. Neles ninguém dá o nó. Café com leite no Brasil é o nosso grande xodó. Parece o sul do Brasil, só que um cadinho melhor. O povo do Triângulo, que usando um braço só, derruba o boi pelo chifre, faz dele um simples totó. É um povo esperto e mateiro, que não perde tempo fazendo filó, igual ao povo do Mato Grosso, só que um cadinho melhor. E nas nossas cidades históricas, tudo no estilo rococó.
lugar de gente ilustre, Tiradentes, Juscelino, Zé Arigó, terra de revolução e de luta, inconfidência, revolta, quiprocó, poderia ser até a capital do país, só que um cadinho melhor. E no alto do Paranaíba, cafés, pães de queijo e de ló, de frutas gostosas, o abricó, lugar de aves campeiras, a emo, o pavão, o carijó, lugar de festas famosas, rezas, danças, forró. Parece muito Goiás, só que um cadinho melhor. Se em Minas está o Brasil, em Belo Horizonte o Brasil é um só. Mineiro de todos os lados, juntos, amarrados, com um grande nó, aos pés da Serra do Curral, pertinho da Serra do Cipó. Não deve ter nada para nenhum capital botar defeito, só que a nossa é muito, muito melhor. Bem, hoje vamos fazer a história do teatro. Tô com a barriga doendo, a fome vai me matar. Se uma alma caridosa, uns trocados no pingar. Há 3 vezes que não chove e o verão tá para chegar. Ouvi ontem pelo rádio, o calor vem pra rachar. Que Deus te ajude, Lili. É melhor tu viajar. Pior, tem gente no sul que tá pensando em voltar. Tenha fé, mano, que a chuva há de chegar. Não vais mais ter que pedir, vais aprender a plantar. Bem, esse aqui é para ele. Pedir esmola vicia. Eu vou te ensinar a plantar. Só o trabalho enobrece, o homem tem que trabalhar. Se vós me seis aconselha, eu vou ter que enxergar. Senão, vou fazer a vala e plantar no outro lugar. Os homens esbatam a terra. E a chuva custa chegar. E botar a culpa em Jesus, que só nos faz ajudar. Faz o país ter dinheiro para ajudar na irrigação. O governo manda verba, mas o prefeito é ladrão. Com as verbas do governo aplicadas no lugar, vence a fome, a ignorância. Na terra do nordestino, falta arroz, carne e feijão. Mas quem governa o Nordeste constrói piscina e mansão. Bem pior que a seca e a fome é a falta de instrução. Pois na sua ignorância o povo elege o ladrão. Só com fé o nordestino fará seu mundo mudar, pondo o ladrão na cadeia e o filho para estudar. Com as verbas do governo aplicada no lugar, vence a fome, a ignorância e voltará a amar. Lá no meu pé de serra, deixei ficar meu coração. Ai, que saudade eu tenho, eu vou voltar pro meu sertão. Lá no meu pé de serra, deixei ficar meu coração. Ai, que saudade eu tenho, eu vou voltar pro meu sertão. No meu roçado eu trabalhava muito dia, mas no meu tempo tinha tudo que eu queria. Assim dançava quase toda quinta-feira. Sanfona não voltava e não me chamava.
dançar. A gente gruda na garupa sem soltar. Um passo lá, o outro cá. Enquanto o fole tá tocando, tá gemendo, tá fungando, tá chorando, reclamando e sem parar. Enquanto o fole tá tocando, tá gemendo, tá fungando, tá chorando, reclamando e sem parar. Enquanto o fole tá tocando, tá gemendo, fungando, sem parar. Não deixa de ter sido também uma história do teatro, a nossa cena do Gonzagão, porque foi um dos bons espetáculos que nós apresentamos aqui em Petrópolis. Mas o quadro era Recordando, né? Agora, então, vamos falar de uma pequena história do teatro. E que eu gosto de sempre dizer que o texto é importante para qualquer coisa, mas em televisão é tão importante ou mais do que o texto a imagem. A televisão vive de imagem. E nós procuramos, a cada programa, melhorar. Eu quero sempre que Bastidores melhore, que progrida, que passe a ser um programa bem agradável, bem interessante, com bom texto e boa imagem, não é? Então, hoje, por exemplo, vamos ficar sem as belas imagens. Por culpa de quê? Da fabulosa, da maravilhosa Ampla, né? Porque o nosso técnico de gravação, né, fez imagens maravilhosas da figura de que eu vou falar e ficaram presas no gravador, porque lá onde ele está não tem luz, está faltando luz. Então, a nossa homenagem hoje, na história do teatro, é um dos maiores atores que o Brasil já conheceu, Valmor Chagas, falecido há pouco tempo. Valmor Chagas nasceu em agosto de 1931, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Teve uma vida artística bem interessante. Interessante porque começou no teatro, a mãe de todas as artes, né? Então, fazendo muito sucesso. E aí veio a sua preocupação com a perfeição e o capricho no momento de compor um personagem. Ele nunca foi ligado a uma televisão apenas. Sempre escolheu seus trabalhos. Veio do TBC, ora, maior escola, uma das principais companhias, se não a melhor, já produzidas no Brasil, Teatro Brasileiro de Comédias, onde atuava ao seu lado Cacilda Becker, uma grande atriz, que depois tornou-se sua esposa. Cacilda faleceu em pleno trabalho teatral. Foi uma coisa muito dramática. Em televisão, Valmor começou na TV Tupi, a pioneira da televisão no Brasil, né? Na novela Teresa. Nessa mesma emissora, fez A Outra, O Amor Tem Cara de Mulher, Nenhum Homem é Deus. Em 1970, então, transferiu-se para a TV Globo, que naquele momento começava as suas novelas de sucesso. Participou de As Bruxas, Selva de Pedra, uma das mais famosas, Corrida do Ouro, O Grito, Locomotivas, que nessa eu tive o prazer de ter uma participação como ator, embora pequena. Aí voltou a Tupi e participou de Como Salvar Meu Casamento, quando a emissora já estava fechando suas portas, o que a gente lamenta até hoje. Voltou à Globo para participar de Coração Alado, O Amor é Nosso, Avenida Paulista, Final Feliz, Eu Prometo, Vereda Tropical, Selva de Pedra, Mandala, O Pagador de Promessas, Sex Appeal, Sonho Meu, Salsa e Merengue, Esperança, Os Maias, Mad Maria, que aconteceu em 2005. Além disso, é claro, Valmor Chagas sempre fez participações em filmes e peças de teatro, que é o seu berço. E é de notar que tudo que ele faz, que tudo que ele fez, levou sempre a mesma marca da perfeição que lhe é peculiar. Seus trabalhos em teatro. Em 1948, Antígona, do maior comediógrafo francês, arrisco dizer, Jean Arnould. Em 49, Eda Gabler, de Henrik Ibsen. Em 50, Assim É, Se Lhe Parece, do famoso autor italiano Luigi Pirandello. Em 51, O Homem e as Armas, de outro famoso autor inglês, Bernard Shaw. Em 52, Luta até o Amanhecer, do italiano Ugo Betti. Em 54, O Assassinato a Domicílio, de Frederic Knuck, com direção de Adolfo Celli, um dos maiores diretores de teatro que o Brasil importou da Itália.
Em 54, Santa Marta Fabril S.A., de Abílio Pereira de Almeida. Volpone Ben Jonson, direção do famoso Ziembinski, outro grande professor de teatro no Brasil, Ziembinski. Em 55, Maria Stuart, de Schiller. Em 55 ainda, Os Filhos de Eduardo, de Maro Gilberto Salvajon, direção da esposa, Cacilda Becker, ao lado de Ruggeri Jacob. Em 56, novamente, uma peça de Jean Lernuc, Eurídice. Aí veio o grande sucesso, né? O Gata em Teto de Zinco Quente, em 56, peça do famoso Tennessee Williams, direção de Maurice Vernet. Em 57, As Provas de Amor, de um dos melhores comediógrafos brasileiros, João Bittencourt. 57 ainda, A Rainha e os Rebeldes, de Hugo Berti. E ainda em 57, Adorável Júlia, de Marc Gilberto Salvajon. Em 57, Matar, de Paulo Hecker. Aí, em 58, o grande mestre do humor brasileiro, Ariano Suassuna, com seu O Santo e a Porca, direção de Ziembinski. Em 58, Jornada de um Longo Dia para Dentro da Noite, do famoso autor americano Eugene O'Neill. Em 59, Os Perigos da Pureza, de Hugo Miller. Em 59 ainda, a famosa Dama das Camélias, do francês Alexandre Dumas Filho. E, novamente, o mestre da comédia brasileira, Ariano Suassuna, com o mais fabuloso dos seus trabalhos, O Alto da Compadecida. Em 60, Virtude e Circunstância, de Clô Prado. E aí, mais um grande sucesso, uma peça toda em poemas, de João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, outro grande sucesso. Em 60 ainda, A Moeda Corrente do País, de outro grande comediógrafo paulista, Abílio Pereira de Almeida. Raízes, de Anouk Hesker, direção de Antônio Abjanra. Oscar, de Cláudio Menier. Rinocerontes, de outro famoso autor, Eugênio Ionesco. A Visita da Velha Senhora, de Drew Remart, grande autor alemão, com Cacilda Becker e o famoso Sérgio Cardoso. O Santo Milagroso, de Lauro César Muniz, em 63. Em 63 ainda, Onde Canto Sabiá, de outro comediógrafo brasileiro conhecido, Gaston Tojeiro. E aí outro grande sucesso, A Noite de Iguana, novamente de Tennessee Williams. Quem Tem Medo, de Virginia Woolf, em 65, de Eduardo Albee, com Cacilda Becker, sua esposa. 67, Isso Devia Ser Proibido, de Braulio Pedroso, com coautoria dele, Valmor Chagas. Direção do famoso Gianni Rato. Em 59, Esperando Godot, de Samuel Becker, direção de outro grande mestre, Flávio Rangel. E aí veio o grande sucesso, um dos maiores. Em 70, entre 69 e 70, Hamlet, de Shakespeare, direção de Flávio Rangel. 86, Encontro com Fernando Pessoa, direção do próprio Valmor Chagas e com um grande ator inesquecível, Ítalo Rossi. Em 99, sua última peça, Um Equilíbrio Delicado, de Eduardo Albee, com Valmor Chagas, Ítala Nandi, Camila Amado, Luiz de Lima e Tônia Carreiro. Em televisão, 65, A Outra. 65, Teresa. 66, Amor Tem Cara de Mulher. 67, Presídio de Mulheres. 69, Nenhum Homem é Deus. 70, As Bruxas. 74, Corrida do Ouro. 75, O Grito. 77, Locomotivas. Essa eu também tive uma pequena participação como ator. 79, Como Salvar Meu Casamento. 80, Coração Alado. 81, Amor é Nosso. 82, Avenida Paulista. 82 ainda, Final Feliz. 83, Eu Prometo. 84, Caso Verdade e Esperança. 84 ainda, Vereda Tropical. 86, Selva de Pedra. 87, Mandala. 88, uma das melhores, O Pagador de Promessa. 93, Sex Appeal. 93, Sonho Meu. 96, Salsa e Merengue. 97, Malhação. 2000, Marcas da Paixão.
2001, um grande especial, Os Maias. 2002, Esperança. 2005, outro grande especial, Med Maria. 2006, Páginas da Vida. Ainda 2006, Pé na Jaca. 2007, Caminhos do Coração. 2008, uma das mais famosas, A Favorita. 2009, Os Mutantes, Caminho do Coração. Mutantes, Promessas de Amor, em 2009 também. E 2010, sua última participação em novelas, Curtas Gaúchos. Programas: participou do Mundo em Guerra em 76. Em 82, Quem Sabe Sabe, como apresentador. Em 83, Bar Academia, ainda como apresentador. E em 92, o seu último trabalho como apresentador em Você Decide. Cinema: 63, Marafa. 65, São Paulo, Sociedade Anônima. 70, Beto Rockefeller. 73, Mestiça, Escrava Indomável. 76, O Homem Célebre. 76 ainda, Chica da Silva. 78, Joana Angélica. 79, Memórias do Medo. Em 80, Asa Branca, Um Sonho Brasileiro. 81, Filhos e Amantes. 82, Luz del Fuego. 83, Paraíba, Mulher Macho. 85, Pátria Amada. 88, Banana Split. 90, Beijo 2348/72. Em 94, 1001. Em 2001, Histórias do Olhar. Em 2001 ainda, Memórias Póstumas. Em 2007, Valsa para Bruno Stein. E, finalmente, em 2007, Cara ou Coroa. Meu Deus, qual o ator, qual a atriz de qualquer parte do mundo que não gostaria de ter um trabalho tão vasto, tão importante, de autores fabulosos, diretores fabulosos, hein? Que esteja Deus aí no paraíso celeste com Valmor Chagas, apreciando o seu trabalho. Valmor, que descanse em paz, e é a nossa homenagem. Olá, uma super tarde para você e um abraço ensolarado hoje vai para o Bruno Grazinoli, é isso? Acertei o nome? O Bruno trabalha aqui também na TV Imperial e hoje está aniversariando. Bruno, um abraço muito forte para você. A nossa agenda cultural hoje está maravilhosa e amanhã é o grande dia do lançamento do 13º Guia de Gastronomia, Hospedagem e Lazer de Petrópolis, Itaipava e arredores. O livro é produzido pela escritora Cristiane Michelin e o evento será no Barão Gastronomia, lá em Itaipava, às 19 horas. Bem, o grupo pessoal aí, dirigido pela Pita Cavalcante, o Silvio Costa Filho, se apresentará nas comemorações da Balne Fest. E olha só, eles vão trazer, em forma de teatro, a vinda dos colonos aqui para Petrópolis e se apresentarão tanto no Palácio de Cristal como também no Centro Histórico. Eles estarão se apresentando nos dias 29 e 30 de junho, aí está aí as imagens do evento anterior, e eles vão continuar se apresentando. É um trabalho belíssimo do Silvio da Pita e de todos os que integram ao grupo, além do pessoal do Circense Andança e atrizes e atores aqui de Petrópolis. Eles ainda também continuarão se apresentando no mês de julho, nos dias 6 e 7. E, inclusive, ele estará no grande desfile do dia 30. O meu amigo Ângelo Romero, produtor, diretor-geral desse programa, ele me trouxe aqui uma notinha falando da felicidade dele hoje ao saber que a quadrilha de Sampaio, um pequeno bairro do subúrbio do Rio de Janeiro, foi a mais premiada do Brasil e também é a que tem a mais antiga, 57 anos. O Ângelo, que morou lá até aos 13 anos,
e disse que o Clube Sampaio, Atlético Clube Sampaio, era lá onde eles faziam os ensaios da quadrilha, ele conhece muito bem esse grupo. Então, parabéns aí e feliz por você, Ângelo Romero. Vamos a um pequeno intervalo e já já a gente volta com a nossa entrevista. Não vai ter intervalo. Pois é, foi tão rapidinho, só a nossa vinheta mesmo. Hoje nós estamos recebendo com muito prazer o diretor de cultura da Fundação de Cultura e Turismo de Petrópolis, o Cláudio Gomide. Cláudio, boa que bom tarde, ter você obrigado, aqui. obrigado, Sol, obrigado pela oportunidade, um abraço para o seu Ângelo, uma pessoa que incentiva tanto as artes na nossa cidade e agora com esse programa e a toda a equipe. Obrigada, eu e o Ângelo, por você estar aqui. Vamos começar sabendo um pouquinho do Cláudio. Quem é o Cláudio que hoje está na direção de cultura do Centro da Fundação de Cultura e Turismo. Quem é o quadro? O Cláudio é ator, a gente já sabe. E faz o que mais que... Bom, assim, digamos, o ator que o Cláudio ele não é meu carro-chefe, eu sempre digo isso. Uhum. Eu sou advogado, sou professor na área também, mas também sou professor na área de produção cultural, entendeu? E tudo o que me levou a trabalhar com cultura foi todo esse trabalho que eu faço dentro do direito, entendeu? Exatamente pelo fato de eu ter conhecimento legal, digamos assim, é que me possibilitou uma visão mais ampla do que eu podia fazer com cultura. A Fundação de Cultura já existe há muitos anos, ela já está há cerca de 17 anos na nossa cidade, e eu fui um dos primeiros funcionários que integrei os quadros da Fundação já para trabalhar essa ideia de regimentos, de estatutos, e eu fui convidado para isso. E ali, nesses anos todos, eu passei por vários cargos. Eu trabalhei no jurídico, trabalhei no eventos, na direção e na gerência do Centro de Cultura, no apoio artístico. Eu voltei a trabalhar novamente com a parte de eventos temáticos da cidade, eventos dirigidos, e também tive a oportunidade de ser presidente da Fundação. Por um curto espaço, mas eu tive essa oportunidade e agora eu estou retornando como diretor de cultura, que é um cargo novo. Na verdade, foi impulsionado ainda quando eu estive como presidente, porque essa função não existia. Uhum. Então, a gente vai trabalhando. E quando foi que você, em toda essa trajetória de trabalhos dentro da cultura e para a cultura, você se descobriu ator? Porque eu li que teve uma peça mesmo que você fez, que repercutiu muito, que foi a peça, me fala a memória, A Conferência, e agora você me confidenciou que participou também dos Cafajestes, né, lá da Bahia, aqui no Rio. Quando foi que surgiu o ator? Olha, na verdade, o ator sempre esteve ligado a mim. Desde o ginásio, eu já fazia aqui no Colégio Estadual, eu já fazia teatro. É que eu sempre me preocupei com uma questão de tempo, uma questão de oportunidade. Se lá atrás a diferença de fazer teatro já era complicada e difícil, hoje cada vez mais ainda. Você não pode estar o tempo todo se dedicando, até porque eu tenho outras funções que eu gosto muito de fazer. Eu tenho uma atuação na área de produção cultural, em Petrópolis e fora daqui, com espetáculos. Quer dizer, os Cafajestes que você citou, você vê, ele já era sucesso com o Daniel Boaventura em Salvador, vieram aquele grupo para cá e eu fui para trabalhar na produção e acabei integrando o elenco. Que bacana. Então as coisas vão acontecendo e eu sou uma pessoa que eu espero a oportunidade, né? Então fiquei 6 anos viajando os mais importantes festivais com essa peça, com a conferência, me apresentei aqui, na verdade foram 100 representações, né? Eu viajei para 29 festivais e 32 cidades.
Quer dizer, a gente saiu muito por aí. Fomos a Salvador. Que bacana. Então é muito importante. Eu acho que valeu muito. Só tem uma coisa, eu não assisti nenhuma das vezes. Vai voltar a Petrópolis? A conferência não, porque eu já fiz até um outro espetáculo. Eu fiz recentemente em setembro, outubro e novembro, no Rio, Não Sobre Rouxinóis, que é uma peça, um texto, por incrível que pareça, ainda inédito do Tennessee Williams, mas Vanessa Redgrave e a filha compraram os direitos e o Brasil foi o segundo país a interpretar. E foi muito interessante a montagem, porque ela é muito densa, ela fala sobre a rebelião no presídio de Alcatraz, em São Francisco, nos Estados Unidos. Então, foi bacana, foi uma oportunidade também. Não foi uma coisa que eu pensei. E no caso há a possibilidade de vir aqui para Petrópolis, ou como você não sei, não sabe, porque né? são 12 atores, é uma produção muito cara. Como eu não imagino. sou o produtor do espetáculo, depende dos produtores muito trabalhar dos terceiros, nisso. né? Uma outra coisa interessante ainda dentro do teatro é que você dirigiu o Teatro Dom Pedro durante 6 anos, Isso. quando ainda era o teatro Paulo Gracindo, isso mesmo. Me conta dessa tua passagem. Olha, eu fui convidado, eu já trabalhava na fundação, quando eu fui convidado para administrar o teatro. E eu não era só administrar o teatro, eu tinha que administrar a obra. Na verdade, no primeiro momento, eu era um mestre de obras. Eu lidava com 40 funcionários de todos os tipos, de todas as funções, desde a equipe técnica de restauração, equipe essa só, que veio de Salvador. Olha só. Foi uma licitação nacional e eles vieram restaurar o teatro e essa equipe tinha que ajustar a equipe, fazer os plantões, fazer os turnos desse pessoal todo e toda uma estrutura. Parece uma coincidência, mas sempre tem gente de Salvador fazendo alguma coisa aqui, né? Ah, sim, é verdade. Fico feliz com isso, Não, de ter e vindo para cá também. A mesma equipe de Salvador fez a restauração da Câmara Municipal, do prédio da Câmara. Só. Então, Salvador é muito importante para Petrópolis nesse momento, mas é muito importante para o Brasil todo também. Que bom. Então, eu fui administrando isso, mas visando um teatro de excelência, visando uma oportunidade de excelência naquela época, que era muito importante porque Petrópolis não tinha teatro. Ele não tinha um teatro de verdade, como eu sempre chamo, um teatro com atuante, com cadeiras marcadas, com som, com luz, com pauta, com funcionários, com bilheteria. Então eu comecei esse trabalho todo, uma coisa muito gratificante, trazendo grandes espetáculos e vendo a cidade participar desse momento. Isso foi muito importante. Então hoje o Teatro Municipal é consolidado, as pessoas procuram, querem cada vez mais, cobram grandes espetáculos e a gente está aí para fazer o melhor para aquela casa maravilhosa. Tanto você fez que quando eu perguntei assim, a amigos, inclusive ao Ângelo, sobre o Cláudio, ele disse assim, ele fez um trabalho maravilhoso no Teatro Dom Pedro. Agora tem uma coisa que me intriga, por que o teatro deixou de ser Paulo Gracindo para ser Dom Pedro? Nossa, isso é um assunto Ele é uma grande referência para o teatro. Deixa eu te explicar. Quando aquele prédio, ele foi de uma família, ele era particular, esse prédio chamou-se anteriormente Cine Teatro Dom Pedro, tá bom? E foi cedido para uma empresa de filmes que administrou aquele espaço como cinema por 40 anos, tá certo? Aí ficou tudo aquela questão toda de administrar e tal. O governo... uma vez que paralisou, a família não se interessou mais por continuar com aquele imóvel como cine-teatro, a empresa de cinema saiu do circuito e ficou vazio o prédio. A família não administrava e, consequentemente, o município acabou fazendo um convite de desapropriação. Aí começou todo um problema. Temos o teatro, temos a casa, temos o prédio, mas não temos como administrar. Não tinha dotação orçamentária, não tinha elementos para você trabalhar ali dentro, tinha goteira, faltava restauração, enfim, não era a casa ideal. Aí, por um período, ele ficou com o nome Teatro Municipal de Petrópolis e, num governo, administrou-se, fez uma peça, abriu e fechou. E aí foi aquele problema que vai acontecendo. Você só pode trabalhar se isso tiver um princípio, meio e fim.
E isso aconteceu quando o prefeito atual, que já tinha sido prefeito, o Rubens do Bom Tempo, realmente pegou as rédeas e falou, eu quero um teatro para Petrópolis. E aí fez todo esse trabalho, fez um staff, fez umas pessoas lá dentro e colocou a coisa para funcionar. Né? Fez uma carpintaria, em teatro a gente chama muito isso. Ele fez realmente a carpintaria para a coisa acontecer. Tinha um quadro de funcionários, a gente começou a trabalhar. Aí veio a questão do nome. Vamos colocar Cine Teatro Dom Pedro? Não, mas ele também é só teatro. Vamos manter Teatro Municipal de Petrópolis e tal. E fomos à história. Como é que é a história desse prédio? Da onde veio esse prédio? Como é que ele foi construído? Fomos através da Biblioteca Municipal e, como é uma família de italianos, a família D'Angelo, lá tinha um escrito do saudoso professor De Cussatos, que dizia da chegada dos italianos e da construção dos italianos em Petrópolis. E lá dizia que neste dia em que a família ora o prédio particular, ele estava convidando o ator de maior excelência na época que inaugurasse. Então trouxe a companhia do Paulo Gracindo para inaugurar. E não só para estrear o espetáculo, convidou que ele falasse em nome da classe artística. Então se achou naquele momento, não sei se adequadamente ou inadequadamente, que colocasse o nome do Paulo Gracindo. Até como uma homenagem, por ter começado tudo isso. Exatamente, exatamente. Houve uma rejeição muito grande do nome, né? Mas isso é comum, as pessoas não gostam, ao mesmo tempo que se rejeitou o Paulo Gracindo aqui, o Teatro Municipal de Caxias chama Raul Cortez e o Raul Cortez nunca foi a Caxias. Exato. Então é uma questão de lembrança e de memória. Como anterior o Ângelo falava do Valmor Chagas, a importância que essas pessoas somam só faz crescer a cena teatral. Então voltou essa situação, um manifesto muito grande, acabou que o Paulo Gracindo deixou o nome, hoje ele só tem o nome do palco, voltou para Teatro Dom Pedro, mas ele perdeu uma excelência que é municipal. Cadê o teatro municipal da cidade? Então ele ficou Teatro Dom Pedro, eu sempre falo teatro municipal. Então hoje ele não é mais municipal. Ele é municipal por administração, mas não em nome. Tem nome, né? E assim, também, você falou que houve uma rejeição em relação ao Paulo Gracindo, mas também há uma certa rejeição, pelo menos eu já ouvi de alguns, em relação ao nome Dom Pedro. Até diz que Dom Pedro continua imperando em Petrópolis por conta, não é? Há também isso. Tecnicamente falando, o turismo tem que trabalhar com essa questão imperial. É óbvio que a gente tem uma tradição, que a gente tem que trabalhar, tem que enfocar, temos que estar voltados à família imperial, Princesa Isabel, Dom Pedro II, tudo isso faz parte da cidade. Com relação à rejeição do nome Dom Pedro para o teatro, tem muito também. Tem muito também. Então, de repente, tem que se pensar Teatro Municipal de Petrópolis, Sala Dom Pedro, seria palco mais abrangente, Paulo né? Era claro. O Teatro Municipal. Né? Bom, vamos falar um pouquinho do Cláudio, pessoa jurídica, hoje diretor, né, da Fundação de Cultura e Turismo. Quais são os planos da Fundação para a cultura em Petrópolis, nessa nova gestão, mais especificamente para o teatro, Cláudio? Olha, no teatro, nós temos hoje como diretor o ator Fernando Viana. É um produtor de excelência, diretor artístico da Companhia do Teatro do Livro Aberto, então ele está lá aberto dentro da proposta de fazer um teatro de qualidade. Então a gente começa por ali. Dentro da minha função, a função do diretor de cultura é exatamente trabalhar o perfil e o direcionamento do que a cidade precisa. Eu creio, Sol, que a gente precisa trabalhar, além disso tudo, o petropolitano ser bairrista, ser suficientemente bairrista para admirar as nossas tradições. Eu estou falando diretamente para você que nos assiste. Para você saber que nós temos uma tradição alemã, uma tradição italiana, uma tradição menor ainda, mas japonesa, portuguesa, francesa. Né? E a gente precisa admirar essas tradições. Se você não ama nenhuma delas, pelo menos ame a sua cidade. Porque é através desse perfil, através desse amor é que se constrói muita coisa e, sobretudo, na cultura. Com certeza. E quando você fala nessa questão do amor, também se fala na valorização
dos artistas locais. Exatamente, em todos os âmbitos, exatamente. no teatro, na música, nas artes plásticas, que a gente tem Exatamente. descobrido assim, muitas pessoas interessantes aqui. Assim. Olha, você vê, na sua agenda cultural, você assinou o Bauer Theater, que ele integra hoje a programação da Bauer Fest, mas foi um convite nosso da Fundação. Eu falei diretamente com a Pita para trazer novamente isso, para que a pessoa reconheça que temos atores e atrizes e grupos na cidade que podem e venha contribuir com todo o segmento. Amanhã eles podem estar fazendo um projeto para a Festa Serra Serata. Eles amanhã podem estar fazendo um projeto que vai enaltecer os 140 anos de Santos Dumont. Entendeu? Então eu acho que a gente precisa que as pessoas vejam o que a cidade tem e apresentem seus projetos. Na Bahia dizem assim, valorizem a prata da casa. Sem dúvida, né? sem Porque dúvida. Eu estava conversando com o Ângelo. Aliás, quando o Ângelo propôs o programa Bastidores, ele estava justamente pensando na ideia de formar plateia, porque a gente sente isso. Quando nós chegamos aqui, eu e o Almir, a gente, como lá em Salvador a gente estava o tempo todo também no meio cultural, nós fomos em várias peças locais e peças que vieram de fora. E a gente vê a diferença de uma peça que vem com um ator global, nada contra, aliás, é muito bom também. Sim, claro. Mas, assim, quando é uma peça produzida pelo teatro local, o número é bem menor. E também até, como é que eu coloco, o patrocínio, as empresas da cidade, o apoio cultural para esses eventos. Sim, sim. É um comentário que a gente ouve de muitas pessoas que trabalham com teatro, que não tem apoio cultural, não tem estrutura para fazer a peça acontecer. Não é? Eu acho que tem que ser, eu penso que tem que arregaçar as mangas, tem que trabalhar. Não é à toa que as pessoas fazem os seus trabalhos. Então, você tem que trabalhar, fazer a coisa acontecer. Tem dificuldade de patrocínio local? Tem. Mas tem as leis de incentivo nacional, federal, na verdade, estadual, para justamente possibilitar isso. Então, vamos trabalhar, porque visibilidade... Lógico, a visibilidade você vai ter e, consequentemente, você vai fazer com que as pessoas te reconheçam. Mas precisa que você acredite em você. Isso é verdade. E, por falar em abranger e fazer com que o petropolitano valorize o seu trabalho aqui, vocês têm um projeto, eu não sei se, eu acho que não é da Fundação, mas está na Fundação, você me explica melhor isso, que é a Caravana Cultural. Isso, a caravana cultural hoje integra projetos da cidade, também era um projeto já antigo na Fundação de Cultura, que ele hoje é contemplado por edital. Nós colocamos as características que a gente determina para apresentar, fazemos uma radiografia da onde a caravana vai passar. Não adianta eu colocar uma manifestação de dança clássica num determinado bairro se o bairro lá está precisando de hip hop. Não adianta eu colocar MPB num lugar que eles estão querendo forró. Então, isso é um trabalho que a gente já está fazendo de detectar o que é melhor em cada bairro. E para isso tem que conhecer, não é? Exatamente. Nós temos um funcionário, gerente de políticas públicas, que ele visita a comunidade, o bairro, a rua, a praça e faz uma radiografia daquele local para a gente poder fazer a coisa acontecer. E como anda o projeto? Depois de todo esse mapeamento que tu estás a citar agora, de conhecer os bairros, conhecer o gosto de cada comunidade, mas dentro do Centro de Cultura, como é que está? Já está havendo uma aprovação? Sim, já houve, a caravana já disso? Aconteceu em março e abril, nós vamos abrir um outro edital, agora está finalizando o projeto Ciranda das Artes. Nós estamos selecionando os professores oficineiros que darão aula dentro do projeto Ciranda das Artes, que é de julho a novembro. Então, hoje, a Fundação de Cultura, por força do Sistema Nacional de Cultura, a gente trabalha com editais. Então, a prefeitura lança o edital, as pessoas se inscrevem, ficam capacitadas ou não dentro daquele edital e a gente termina. Aí a gente vai trabalhando a ideia de melhor aprimorar a cultura.
sempre contando com a boa vontade de todo mundo. Olha, eu fui informada que o nosso tempo já está terminando. Poxa. E, aliás, as horas aqui no Bastidores, ela trabalha contra mim. É sempre assim, mas um minutinho só. Mas porque bastidor é assim mesmo, tem que ser rápido. Bastidores é assim, né, o nome já diz. Mas me diz uma coisa em relação ao Centro de Cultura, Teatro Afonso Arinos, né? Afonso Sim. Arinos, como é que anda? Tem previsão de quando voltará a funcionar? Sim, a gente está pretendendo que ele volte a funcionar em agosto. Ele está paralisado por uma força que é nacional. Hoje nós temos que ter todo um cuidado com pânico e incêndio. Então a gente precisa adequar aquela sala a um melhor conforto, a uma melhor situação para isso. Então ele já está sendo adequado a tanto o teatro quanto as galerias e a gente vai funcionando, porque não adianta começar errado, as coisas continuam erradas e terminam erradas. Então é questão de ter um pouquinho de paciência, as coisas vão andando e a gente está fazendo o melhor dentro da estrutura que nos é oferecida para ser o melhor para a cidade. Falar em estrutura, o Ângelo, ele sempre reclama de uma tal cortina que ele diz que quando abre não fecha e quando fecha não abre lá. Eles perguntam ele já falou isso comigo. Não é? Então a gente quando a gente espera, chegar na cortina, a gente vai chamar ele lá. Agora, deixa para a gente incluir com um tema bem atual. Petrópolis está recebendo 2 eventos importantes, que é a Bauerfest e o Festival de Inverno. Isso. Fala um pouco disso. Bom, a Bauerfest começa agora sexta-feira, às 7 horas da noite, a abertura oficial e solene no Palácio de Cristal. No sábado temos as solenidades cívicas e no domingo temos o grande desfile às 10h30 da manhã e ela continua até o domingo, dia 7. Então você, petropolitano, prestigia a nossa festa, é turismo, o turismo desencadeia uma série de outras coisas para a nossa cidade, fora que fortalece a economia. Em paralelo, no dia 5, a gente abre mais uma edição do Festival de Inverno, que tem toda uma programação durante todo o mês, com grandes shows, temos nomes aí muito importantes, Luiz Melodia, Zélia Duncan, Zezé Mota, Zizi Posse, teatro, dança, quer dizer, tudo que a gente pode estar oferecendo de melhor para você da cidade. E convide seus amigos, participe da sua cidade, que com certeza a economia fica aquecida e a gente ganha muito com isso. Bom para o lazer, para a economia, para o turismo e bom para todos nós. Sim, para o bem-estar, sobretudo. Com certeza. Quando nós chegamos aqui, o ano passado nós chegamos em maio, voltamos para Salvador e retomamos no final de junho, justamente porque o Almi disse, eu tenho que pegar a Bauerfest e nós adoramos. Cláudio, muito obrigada. Eu que agradeço a você, já te dei um botão aí dos 80 anos do teatro. Estou deixando aqui 2 para você. Muito obrigada. Isso aqui a gente vai ver aqui em Daiva. Isso. Certo? Aqui no programa mesmo. Cláudio, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Sucesso em tudo. Disponha Foi assim sempre. Um papo maravilhoso. Obrigado. Seja bem-vinda. Obrigado pelo trabalho, pela oportunidade. Um abraço para o Ângelo também. Grata eu por enriquecer o nosso quadro. Obrigado, querido. Próximas. Se Deus quiser. Sucesso. Um abraço. Tchau, tchau. Vamos ao pequeno intervalo e já o Ângelo continua. Um abraço ensolarado. Bem, agora então vamos para o nosso quadro, que é o último quadro que sempre nós encerramos o programa, que é Teatro em Gotas. Mentira. Foi tudo mentira. Você não me amou. Mentira, foi tanta mentira que você contou. Tão bem com seus olhos. Por Deus, eu nem desconfiei. Histórias tão tristes você contou. Eu acreditei, pois quase chorei. E agora, desfeita a face, só resta esquecer. Mentiras que calam na alma, fazendo sofrer. Rasguei suas cartas, queimei suas recordações. Mentiras. Cansei de ilusões. Cansei de ilusões. Tito Madi e Ribamar. Mentira, foi tudo mentira. Você não me amou.
eu nem desconfiei. Histórias tão tristes você contou, eu acreditei, pois quase chorei. E agora, desfeita a farsa, só resta esquecer mentiras que calam a alma, fazendo sofrer. Rasguei suas cartas, queimei suas recordações, mentiras, cansei de ilusões, mentiras me calam a alma, fazendo sofrer. Rasguei suas cartas, queimei suas recordações, mentiras, cansei de ilusões. Tenho gostado do programa de hoje, ficou desfalcado das imagens graças à nossa querida Ampla, mas eu prometo que, se a Ampla nos ajudar, no próximo programa a gente vai enriquecer mais com imagens. Bem, agora vamos a falar sobre o sorteio que eu gostaria de fazer, não é? Na semana passada eu falei sobre cartas que vocês poderiam escrever para sortear o DVD na íntegra do nosso espetáculo O Sertão do Gozangão, nossa comédia musical. Eu garanto que é um bom espetáculo, vale a pena assistir na íntegra. Então, agora é o seguinte, eu faço questão de mandar pelo correio para você, se for sorteado, para que não precise vir até a televisão pegar. É só escrever o e-mail bastidores@gmail.com. Só isso, bastidores@gmail.com. O e-mail sorteado vai receber, mande o endereço completo com CEP, que o e-mail sorteado vai receber o DVD O Sertão do Gonzagão em sua casa. Muito obrigado por sua audiência e até a próxima terça-feira, se Deus quiser.